Para finalizar, vamos criar um programinha bem simples aqui. Eu vou dar um npm start, um programinha para a gente criar tarefas. Então eu posso selecionar aqui as opções que eu quero. Eu quero criar uma nova tarefa. A tarefa que eu quero vai ser estudar JavaScript. Pronto, tarefa criada com sucesso. Eu posso listar ela aqui. Ela está em andamento. Se eu selecionar ela, eu posso alterar o status. Posso pôr que ela foi concluída. Então, se eu clicar aqui em voltar, tá aqui ela concluída, bonitinha. Se eu voltar para o menu principal, eu posso criar uma nova tarefa. Ou eu posso clicar aqui em sair e fim do programa. Então, vamos aprender a criar esse programinha simples. Vou abrir aqui uma nova pasta para a gente começar um projeto do zero. Vou arrastar o terminal aqui para cima. Ou, se você preferir, você pode vir aqui em terminal, novo terminal. Antes de eu iniciar o projeto, eu só tenho aqui um arquivo de configurações com essas configurações simples aqui da interface do editor e o terminal aí padrão do Windows mesmo, né? Que você não precisa se preocupar. Mas a gente começa aqui o nosso projeto utilizando o npm init-y. Então ele vai criar um package JSON aqui pra gente e já vamos fazer as alterações que a gente precisa. Eu vou excluir esse script de teste e vou criar um start e ele simplesmente vai executar um arquivo index dentro da pasta source que a gente vai criar. Eu vou definir como main aqui também. Eu vou excluir essas propriedades desnecessárias que a gente não vai utilizar e eu vou definir o type aqui como module. Então vamos criar aqui nosso arquivo index. Você pode clicar no papelzinho e digitar o nome da pasta e aí dá uma barra aqui e já escreve o nome do arquivo. E ele já cria o arquivo já dentro da pasta. Vamos fazer aquele teste básico. Vou dar um npm start aqui e a gente vai ter o nosso hello world. Mas vamos começar esse projeto aqui de fato. Eu vou excluir isso aqui e eu vou instalar aqui as duas libs que eu já falei anteriormente. Eu vou usar o npm install e agora eu só preciso especificar qual lib é. Então a primeira é @clack prompts e eu vou dar um espaço aqui e vou instalar também shell. E aí se eu executo, ele vai instalar as duas ao mesmo tempo aqui pra gente. Então tá instalado, eu posso voltar aqui no package JSON, tá aqui as nossas dependências. Deixa eu voltar aqui no index. Eu vou começar utilizando aqui a função intro. O VS Code já até dá a dica aqui pra gente poder importar só clicando aqui. E vocês notam que ele importou errado. Vamos instruir ele a importar certo. A gente precisa utilizar a sintaxe de módulo que a gente definiu lá no package JSON. Então a gente faz aqui um import intro from @clack prompts. Ele vai importar essa funçãozinha. Lembrando que para saber como que utiliza funções de uma lib, basta ler a documentação dela. Normalmente a gente encontra na página dela lá no site do NPM. Então, como eu já sei como utiliza, essa função intro aqui basicamente vai dar um console log inicial para começar aí o nosso programa. Então, eu vou utilizar aqui um emojizinho, vou abrir aqui a template string, vou chamar o Chalk, e ele já importou corretamente aqui, e eu quero que no terminal fique com a nossa string fique com um fundo verde. Então eu vou utilizar o BG Green. E aí eu vou formatar dessa forma aqui. Vai ser só um título simples. Vamos executar para ver como é que tá ficando. Dou um npm start. Então tá aqui, a gente já tem o início aí do nosso programinha. Mas vamos criar aqui uma pasta chamada menus. E aí o primeiro arquivo que eu vou querer vai ser o main. Então já tá aqui criado. Eu vou exportar aqui uma função assíncrona chamada main menu. E eu vou criar uma variável chamada option que vai receber aqui uma seleção do usuário no terminal, que eu também importo aqui de clack prompts. Então a gente tem que abrir o objeto de opções, ele espera aqui uma mensagem, eu vou dizer escolha o que deseja fazer. E eu preciso passar aqui um array de opções. Então a gente abre esse array, cada objeto aqui é uma opção. Um label vai ser o que vai ser exibido, criar nova tarefa e o value é o que a gente vai obter no código. Então eu vou chamar de create. Vou duplicar aqui, Alt Shift seta para baixo, dupliquei 3 vezes. Vou trocar esse aqui para listar tarefas e o valor vai ser list. E por último aqui, sair e o valor vai ser end. Eu vou fazer uma checagem simples aqui para saber se a resposta aqui foi um símbolo de cancelamento, que é quando a gente dá um Ctrl C no terminal. Então a gente utiliza a função isCancel e se essa opção aqui for um cancelamento, eu simplesmente retorno o código. Eu vou dar um console log nessa opção e vamos testar isso aqui. Como a gente exportou essa função main menu, eu preciso importar ela aqui. Então eu posso só chamar ela, o VS Code já dá a dica, a gente importa e não esquece de pôr a extensão do arquivo no final, que a gente está usando o tipo modules. Então eu já estou executando aqui a nossa função main menu. Vamos startar aqui para ver se tudo ocorre ok. Já apareceu aqui nosso menuzinho. Quando a gente seleciona, a gente consegue ver o que a gente selecionou, mas não acontece nada por enquanto. A gente precisa criar aqui as funções para cada opção. Vamos utilizar a estrutura condicional switch. Vamos passar aqui essa opção e vamos fazer um caso para cada um. Então eu quero fazer um caso, a opção seja create. Vou abrir aqui um bloco. Vou pôr já uma instrução de
return, que eu vou executar uma função aqui dentro e não quero que o código continue. Vamos fazer um caso agora a opção seja list, mesmo esquema, e como a gente só vai ter mais uma outra opção, a gente pode utilizar o default, que caso não seja nenhuma dessas duas, com certeza vai ser sair. Então eu vou utilizar aqui a função outro, também da lib clack prompts. Eu clico, ele importa aqui em cima e eu vou simplesmente dizer fim do programa. Vamos testar isso aqui, executando, eu vou clicar em sair e ele disse aqui fim do programa e encerrou aqui o nosso programa. Mas vamos criar aqui essas duas funçõezinhas. Porém, antes disso, a gente precisa criar um gerenciador de tarefas. Não confunda com o gerenciador de tarefas aqui do Windows. Vai ser basicamente uma estrutura aí para a gente poder manipular as tarefas que a gente vai criar e armazenar aqui dentro do próprio projeto mesmo. Então eu criei essa pasta manager, vou criar aqui um arquivo chamado tasks. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar aqui do Node.js algumas funções que a gente vai estar utilizando. A primeira é o existSync. Essa função vai servir para a gente verificar se um caminho para um arquivo existe. Depois a gente pode importar o readFileSync, que é para ler o arquivo. Depois o writeFileSync, que é para escrever. Eu vou importar também o path aqui do Node.path, que a gente também vai utilizar ele. E eu vou importar o shell, e ele dá pra gente clicar aqui, ele já importa sozinho. Ó que legal, já importamos todas as coisas. Eu vou criar uma variável chamada filePath e eu vou utilizar aqui o método join do path pra gente poder ter o caminho aí do nosso arquivo. Então dessa forma, eu estou apontando para um arquivo chamado tasks.json no root do nosso projeto. Eu vou fazer uma checagem aqui para saber se esse arquivo existe. Então eu vou utilizar o existSync, vou passar aqui esse path pro arquivo. Então o bloco desse if vai ser executado quando essa função retornar verdadeiro. Ela retorna verdadeiro quando o arquivo existe. Porém, eu quero executar um código se o arquivo não existir. Então eu nego essa condição. Então caso o arquivo não exista, eu vou criar ele utilizando o writeFileSync. Então eu passo o path para esse arquivo e eu vou começar ele inicialmente com um JSON stringify de um array vazio. E a gente passa aqui o tf8. Bom, depois disso, eu vou criar uma variável chamada data e eu vou ler esse arquivo. Então eu passo aqui o filePath na função readFileSync, também que a gente importou aqui, e a gente precisa passar uma opção aqui, que é o encode, que é o tf8 também. E aí eu vou criar uma variável chamada parsed. Como a gente já viu sobre os JSONs, a gente precisa parsear uma string de JSON. Então o que a gente tem aqui é uma string, e quando a gente utiliza o método parse, ele vai transformar em um objeto. Eu não vou me preocupar com erros de parseamento, porque é um projeto simples, eu não vou mexer no arquivo JSON manualmente, eu vou mexer só pelo código mesmo, então não tem problema aqui, isso aqui não vai gerar nenhum erro. Vou criar aqui a nossa variável tasks, e aqui vai armazenar um map de tarefas que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer um parsed.map, e esse é um método de array. Então a gente vai transformar cada item desse array em uma tupla, onde o primeiro item da tupla é o task.name e o segundo é a task inteira. Então basicamente a gente vai ter um map onde a chave é o nome da task e o valor é ela em si. Então depois disso a gente pode exportar aqui um task manager, um objeto, e a gente coloca aqui as tasks dentro do objeto. Não esquece de pôr a sintaxe de exportação. Então vamos criar aqui alguns métodos para esse nosso gerenciador tasks, gerenciador de tarefas. Vou criar um método chamado save. Então a gente abre aqui uma função aqui dentro mesmo. Eu vou criar uma variável chamada data e vou fazer um array from nosso map de task values. Então dessa forma a gente vai pegar todos os itens desse nosso map de tasks, vai transformar em um array e salvar aqui dentro da variável data. Com isso eu vou escrever um arquivo utilizando o filePath que a gente definiu aqui em cima, dando um JSON stringify nessa nossa data, e eu vou formatar aqui um 2 de espaço. E não pode esquecer do UTF-8. Então, o método save vai pegar tudo que tiver dentro do nosso map de tasks e vai salvar no arquivo que a gente está definindo aqui. O próximo método vai ser um create. A gente vai usar para criar uma task. E não pode esquecer que cada propriedade e método dentro de um objeto é separado por vírgula. Então, coloca a vírgula aqui para não dar erro. Esse método vai receber uma task. E no nosso map de tasks, não pode confundir. Aqui a gente tem a task e aqui a gente tem o map de tasks, que é a task no plural, né? Então a gente vai utilizar o método set e a chave vai ser o task name e o valor vai ser a própria task. E a gente vai usar um save. Dessa forma a gente chama aqui o método save desse objeto, utilizando a sintaxe do this aqui. Vou criar aqui dois métodos utilitários que a gente pode utilizar. O primeiro é o toArray. Ele vai servir para transformar o nosso map aí em um array para a gente poder manipular depois. Então eu vou fazer um array from, mesmo esquema que a gente fez aqui.
aqui, a gente pode fazer um tasks.values, e como esse método só vai criar um novo array, eu posso simplesmente chamar ele aqui, ao invés de usar esse código duplicado, né? Então, quando a gente se depara com um código que se repete, a gente utiliza as funções, ou nesse caso aqui, os métodos. Então, eu posso fazer um this to array, e aí eu terei o mesmo resultado. Por último aqui, eu vou pôr um método chamado color status, que vai ser simplesmente para definir uma cor aí, dependendo do status da task. Então eu recebo esse status aqui e eu vou fazer um switch. Então eu ponho um switch aqui com o status como parâmetro e eu vou fazer um case, o status seja em andamento. Eu vou retornar uma string aqui já com a cor certinha para o terminal, utilizando aqui o shall, que não esquece de importar ele. E eu vou passar uma cor hexadecimal aqui. Eu posso utilizar Ctrl Shift P no VS Code e procurar por color picker. E aí eu posso escolher aqui, clica aqui em cima para ele ir para o RGB e a gente pode escolher aqui uma cor completamente aleatória e é só clicar aqui em Replace, que ele já coloca a cor aqui pra gente. Como essa é uma função composta, essa função aqui, ela retorna outra função e aí a gente pode utilizar ela aqui, passando o nosso status. Só que eu vou fazer ele ficar dessa forma aqui. Vou pôr um espacinho no início e no fim. Então vamos fazer o mesmo esquema aqui para os outros. Caso o status seja concluído, eu vou utilizar o BG Green agora, uma corzinha padrão aqui da lib, e eu posso passar o status aqui. Caso seja cancelada, eu retorno Chalk BG Red, vai ser vermelho agora o fundo. Faço o mesmo esquema aqui, utilizando a template string e passando aqui a nossa variável. Eu vou pôr um default aqui, só para não ter perigo de ocorrer nenhum erro. Vou simplesmente retornar um BG White. Então, a gente já criou aqui o nosso objeto. Ele já está com todos os métodos que a gente vai utilizar. Então, o primeiro submenu que eu vou fazer vai ser o de create. Vou clicar aqui na pasta de menus e vou criar aqui o arquivo chamado create. Vamos começar exportando aqui uma função assíncrona chamada createTaskMenu. Ela não recebe nenhum argumento. E aí a gente já pode utilizar aqui uma variável let inicialmente e um laço de repetição do while. Então eu vou fazer enquanto uma condição. Então eu vou primeiro fazer aqui a função desse do. Name vai receber um await aqui de um text da nossa lib de prompts. Basicamente, a gente vai aguardar que o usuário digite no terminal. Então, eu vou passar aqui a message, digite o nome da task. No caso, eu vou pôr digite o nome da tarefa. E eu vou fazer uma checagem aqui. Vou chamar aqui o Task Manager. Olha só, ele importou sozinho aqui para mim, mas ele não colocou a extensão do arquivo. Então, não pode esquecer da extensão do arquivo. Estou importando o Task Manager e eu vou verificar se nas tasks tem, utilizando o método has aqui do map, e eu vou passar esse name. Então, se o if aqui der verdadeiro, significa que já existe uma task com esse nome. Eu vou puxar aqui uma variável chamada log, também da lib de prompts. Posso clicar aqui, ele puxa, já puxou aqui em cima. E eu vou utilizar o método error. Ele vai dar uma mensagem bonitinha de erro aí no terminal. Então, eu posso passar essa mensagem aqui. Já existe uma tarefa com esse nome. E a gente pode pegar e copiar essa condição e passá-la aqui para o nosso while também. Então, esse loop aqui, ele vai ficar repetindo até a gente colocar dentro da variável name o nome de uma task que não existe no nosso map de tasks aqui. Eu vou dar um console log nesse name, só para a gente ver que está funcionando. E eu vou executar, só para a gente testar rapidinho. A gente tem aqui as opções, eu vou com a setinha, eu estou selecionando aqui, eu dou um enter, não aconteceu nada, porque a gente precisa chamar essa função aqui no arquivo principal. Então, a gente tem ele aqui, vamos puxar aqui, create task menu, eu posso apertar no enter, ele puxa, eu já chamo e não esquece da extensão, sempre colocando o ponto .js aqui do nosso arquivo. Então, dessa forma, quando a gente executar aqui e selecionar criar nova tarefa, vocês notam que ele já criou o nosso arquivo JSON e ele já pediu para a gente digitar o nome da tarefa. Então, eu digitei aqui criar um programa JavaScript, ele printou isso logo em seguida e finalizou o programa, porque a gente está fazendo nada ainda, né? Mas ele criou aqui o nosso arquivo JSON, que está vazio por enquanto, porque quando a gente chamou o Task Manager aqui, ele acessou esse arquivo e nesse arquivo a gente tem esse código aqui que verifica se o caminho existe. Se não existir, ele vai criar o arquivo vazio aqui pra gente. Porém, se o arquivo já existir, esse if é ignorado e ele só tenta ler o que tá já nesse arquivo. Então, no caso, na próxima execução, esse if aqui não vai ocorrer, ele só vai tentar ler o que já está escrito dentro do arquivo tasks.json. Vamos voltar aqui no arquivo create e vamos continuar. Eu vou remover esse console log de testes. Com essa lib aqui de prompts, a gente precisa fazer uma checagem sempre que a gente pegar o valor aqui de um prompt. Então, eu posso chamar a função isCancel e passar aqui o name. Então, eu vou executar um código aqui, caso a pessoa tenha cancelado o prompt aí, que basicamente é quando a gente aperta Ctrl C com o prompt aberto aqui no terminal. Se o usuário cancelar, eu quero chamar o main menu mais uma vez. Então, eu posso puxar ele aqui, eu posso só clicar aqui ou clicar Enter, ele puxa, eu chamo e eu vou retornar
retornar a função, para ele não continuar após isso. Vamos ver se ele já importou certinho aqui com a extensão. Tudo certo. Caso não seja um cancel, caso seja uma string de um nome mesmo, vamos criar a task. Então eu vou criar uma variável chamada task, que vai receber um objeto. Eu vou passar o name aqui, usando a short syntax, que é basicamente a forma curta de passar uma propriedade para o objeto. A gente poderia fazer aqui name, recebe name, porém como a variável tem o mesmo nome da propriedade, e eu só passo ela dessa forma. Então eu vou pôr uma vírgula aqui. Para criar uma task, eu preciso só do nome dela. Inicialmente, todas as tasks vão ter o status aqui em andamento, e a gente vai ter a propriedade created@, que vai receber aqui a data atual, e eu só uso aqui o toIsoString. Dessa forma a gente consegue salvar a data em um objeto JSON. Com esse objeto de task criado, eu posso utilizar aquele método que a gente criou dentro do Task Manager. Então eu vou utilizar aqui o método create. Eu só preciso passar a task aqui dentro. Então dessa forma ele já cria a nossa task. Se eu passar o mouse e segurar Ctrl, ele vai mostrar a definição da função. Olha que legal. Então ele vai estar definindo aqui no nosso map de tasks, utilizando o nome como chave e o valor é a task inteira. E logo em seguida ele usa o método save, que basicamente vai salvar todas as tasks que estiverem no map dentro do arquivo JSON. Bom, depois disso eu quero chamar aqui nossa função log de novo, que ela é importada aqui da lib, não pode esquecer disso. Esse objeto de log é importado da lib de prompts. Então vamos utilizar o método success, que ele vai mostrar uma mensagem verdinha pra gente. E eu posso dizer tarefa criada com sucesso. E aí eu vou utilizar o setTimeout aqui do Node. Tem até um atalho aqui, o VS Code ele tem um snippet. Eu posso clicar aqui e ele já cria o códigozinho para mim. Mas vou fazer aqui na mão, setTimeout. Abre aqui, vou passar uma arrow function e em seguida um valor de tempo. Eu vou definir 1 segundo, que são 1000 milissegundos. E aqui dentro eu vou executar um simples código que vai ser levar a pessoa para o menu principal novamente. Vamos ver se esse código está funcionando. Vou dar um npm start aqui. Vamos criar uma nova tarefa. Digite o nome da tarefa. A minha tarefa é estudar JavaScript. Então eu criei tarefa criada com sucesso e ele já voltou aqui para o menu novamente e eu posso escolher aqui se eu quero criar uma nova tarefa ou as outras opções. Vou clicar aqui em sair, ele deu o fim do programa. Se eu olhar aqui no tasks.json, olha que legal, a gente já tem aqui um array de objetos que contém a propriedade name, status e created@, tudo salvo corretamente. Se eu executar esse código de novo e tentar criar uma tarefa com o mesmo nome, estudar JavaScript, se eu tento criar, olha o que acontece. Já existe uma tarefa com esse nome, ele não permite e ele pede para a gente digitar novamente. Eu vou dar um Ctrl C aqui, ele vai identificar que a gente cancelou a operação e ele voltou a gente para o menu principal. Eu vou sair aqui e vamos continuar programando esse nosso código, ele já está ficando legal. Vou criar um arquivo chamado list. Deixa eu fechar todos esses outros arquivos, clica com direito aqui, fechar outros. Eu vou exportar uma função assíncrona chamada list task menu e a primeira coisa que eu vou fazer é uma checagem. Eu quero verificar, deixa eu puxar aqui o Task Manager. Olha, ele não tá puxando sozinho, então eu vou ter que importar manualmente aqui em cima. Então eu tenho que passar o caminho pro arquivo, volta duas pastas, ele tá na pasta Manager, Tasks JS. Então vamos pegar ele aqui, Task Manager, pronto. Eu vou verificar se dentro do map de tasks, o tamanho dele, ou seja, a quantidade de itens é menor do que 1, ou seja, 0. Se for, eu vou retornar esse código dando aqui uma mensagem. Vou puxar aqui o log também da lib de prompts, agora utilizando o método warn, nenhuma tarefa para ser listada. E aí eu vou dar um setTimeout. Eu gosto de esperar um segundo para dar tempo da pessoa visualizar essa mensagenzinha. Então vou chamar aqui o myMenu. Por algum motivo ele não está importando sozinho, mas vamos só importar manualmente aqui então, né? A gente tem o myMenu aqui. Vamos fazer o import aqui do myMenu from. Como a gente está na mesma pasta que está esse arquivo, eu posso pegar ele daqui, main.js. Então agora tá certinho. Vamos tentar executar o código com isso. A gente tem que voltar aqui no main e aqui na opção list, vamos chamar o list task menu. Ó, ele já dá aqui a opção de importar. Clica, vamos executar a função e não esquece de conferir se ele importou com a extensão, né? Então tá tudo certo. Vocês vão notar que se eu executar esse arquivo, quando eu selecionar o listar tarefas, ele não vai dar aquela mensagem, né? Porque a gente já tem uma tarefa aqui. Eu vou deletá-la temporariamente e vou executar de novo. Se eu clicar em listar, agora sim ele fala, ó, nenhuma tarefa para ser listada. E ele volta para o menu principal. Deixa eu voltar a tarefa aqui. Vamos voltar aqui nesse arquivo de list. E agora vamos criar aqui uma variável chamada selected. E vamos utilizar de novo aqui o nosso prompt de select. Ele já dá aqui a opção para importar. Clica, ele importou sozinho aqui da nossa lib de prompts. Vamos abrir a função e passar aqui as propriedades. A primeira é a message. Então a gente vai solicitar aqui, selecione uma tarefa. No array de opções, a gente vai fazer algo diferente.
eu vou criar uma opção aqui embaixo, vai se chamar menu principal, o valor dela vai ser main, e agora eu vou utilizar para fazer um espalhamento de um array que eu vou criar utilizando o método toArray, depois mapeando aqui todos os itens desse array para um novo objeto. Então a gente faz dessa forma aqui e tem que pôr a vírgula aqui no final. Então vamos utilizar aqui o conceito de desestruturação. Eu vou abrir a chave aqui dentro porque eu sei que o que tem aqui é um objeto. Então daqui de dentro eu vou extrair o name e o status. Vou quebrar a linha aqui desse novo objeto que eu tô criando e ele precisa receber label e value. Então no label eu vou criar uma string colorida aqui. Vamos abrir a template string. Vou utilizar o método color status do task manager. Vou passar aqui esse status da task atual desse loop e vou utilizar aqui o chalk white underline. Então nosso texto vai ficar decorado com underline e vai ser basicamente o nome da task. Então ele ficou um pouquinho grande aqui, mas isso aqui não interfere em nada. Dá uma vírgula aqui e vamos pôr o value agora, que é o name da task. Então aqui embaixo, depois que a gente receber a resposta do usuário, vamos fazer um if, checando se ele cancelou esse prompt. Então se ele cancelar, o que eu quero fazer é retornar ele para o menu principal. Então eu dou a instrução return para o código não continuar para baixo e chamo aqui o main menu. Conferir, tá aqui o nosso main menu certinho. Como a gente tem essa opção aqui também, vamos utilizar o nosso operador lógico, ou então se não for cancel, a gente vai verificar se o selected é igual a main, porque isso significa que ele vai ter selecionado aqui menu principal. E aí com esse código a gente já retorna ele para o menu principal de qualquer jeito. Porém, se ele selecionar uma task, eu vou querer executar uma outra função aqui. Então eu vou adicionar um comentário aqui, criar função de atualizar tarefa. Então logo eu volto aqui, vamos criar essa função aqui em outro arquivo e eu vou chamar de update. Então agora a gente tem aqui o nosso arquivo, ele tá zeradinho. Vamos fazer o mesmo processo de todos, exportar uma função assíncrona chamada update task menu, sempre utilizando o camel case aqui, ó. Cada palavra, a primeira começa com minúscula e depois cada palavra vai começando com maiúscula a letrinha, certo? Temos aqui a nossa função. Essa sim eu quero receber um argumento que vai ser o nome da task, eu vou chamar de task name e eu já vou tentar obter essa task aqui. Então eu vou chamar o task manager, ó, ele tá aqui. Não esquece da extensão, senão o nosso código falha, né? Task manager, vou acessar aqui o map de tasks e vou tentar obter através desse nome que a gente recebeu aqui nessa função. Só para vocês não ficarem perdidos, já vamos chamar essa função aqui onde a gente definiu esse comentário. Eu vou substituir por update task menu e vou importar essa função do arquivo. Importei, executa ela e tem que passar o nome da task aqui. Ele espera que a gente passe o nome da task. Então, como a gente selecionou isso aqui, ele verificou se a gente não cancelou o prompt e também verificou se a gente não selecionou para voltar para o menu principal. Se a gente tivesse feito algum desses dois, ele voltaria para o menu principal e o código acabaria aqui mesmo. Como esse if não foi executado, o código continua e eu posso passar aqui a task selecionada aqui para dentro dessa função. Vou clicar nela aqui segurando Ctrl, já voltei aqui para dentro e vamos agora criar as opções aqui que a gente tem para atualizar essa task. Bom, eu vou criar uma variável chamada formatted date e eu vou criar aqui um new date utilizando a data que a gente pôs na propriedade created at dentro do objeto da task e vou utilizar o método toLocaleString. Dessa forma, a gente vai ter a data formatada para a gente poder exibir e eu vou formatar também logo o status dessa task. Então eu vou utilizar aqui do task manager esse método color status, passando o task status. Bom, eu vou utilizar uma técnica aqui, vou puxar aqui a funçãozinha de log e vou utilizar o inf. Eu vou abrir um array aqui dentro e vou criar uma string para cada linha. Então a gente vai ter aqui a primeira linha chamada tarefa e vai receber o task name. Põe uma vírgula, o segundo item do array vai ser outra string, ou seja, mais uma linha. Status e eu passo aqui o status. E por último aqui vai ser a data de criação. Então eu vou pôr criada em e vou passar o formatted date. Só que eu vou deixar isso aqui colorido. Então eu vou chamar o chalk aqui, clica para importar, importou da lib. Eu quero que seja com um background cinza. Eu vou usar o método bggray e vou passar aqui o nosso formatted date aqui para dentro. Como isso aqui é um array, eu vou utilizar o método join para juntar cada item desse array com quebra de linha. Dessa forma ele vai ficar um embaixo do outro no terminal sem bugar. Porque se a gente simplesmente utilizasse a template string dessa forma aqui e colocasse as informações aqui dentro, ele ficaria bugado no terminal. Eu já testei e dessa forma aqui ele fica bonitinho, né? E é isso que eu pretendo nesse programa. Eu vou só printar essa informação, não vou fazer nada ainda, mas só pra gente testar se está funcionando corretamente. Vou executar aqui, iniciou o nosso programa de tarefas. Se eu clicar aqui em listar tarefas, a gente já tem essa que a gente criou, né? Ela tá em andamento, estudar JavaScript. Se eu selecionar ela, vai ter aqui todas as informações dela. O nome da tarefa, o status e quando ela foi criada
criada e tá aqui o momento certinho que ela foi criada. Vamos continuar, a gente vai criar uma variável chamada selected e vamos utilizar o nosso prompt de select. Vamos importar ele aqui, o VS Code sempre sugerindo aqui pra gente, clica, ele importou já aqui em cima e vamos pedir aqui na mesa para a pessoa selecionar o que ela deseja fazer. E agora eu vou passar opções fixas. Então abre o array de opções e cada opção a gente precisa passar um objeto onde o label vai ser o que vai ser exibido para o usuário e o valor vai ser o que a gente vai obter no nosso código. Então eu vou pôr uma vírgula e já vou ir duplicando aqui, segurando Alt mais Shift e seta para baixo. Então eu dupliquei aqui e eu só vou alterar cada um desses objetos. Então eu quero alterar status, o valor vai ser status. Vou pôr para deletar a task também, o valor vai ser delete. E por último, uma opção para voltar para o menu anterior, vai ser back. Então vamos fazer aquela checagem. Se is cancel selected, então se a pessoa deu Ctrl C ali e cancelou o prompt, retorna esse código e eu vou fazer ela voltar para o menu de listagem de todas as tasks. Então eu posso chamar o list tasks menu. Então ele já foi importado, tá aqui em cima. Vamos utilizar o switch e passar aqui selected e o primeiro case vai ser o delete. Então caso a pessoa selecione que quer deletar a task, o que a gente precisa fazer é utilizar o método delete do map. Então eu vou utilizar aqui o task manager tasks, que é o nosso map, e o método delete. E como a gente já recebeu aqui o nome dessa task, eu posso passar ele aqui como chave desse nosso método delete. E aí ele vai deletar a task pra gente. Vamos logo em seguida utilizar o método save para poder armazenar tudo aqui no objeto JSON. E eu não vou pôr uma instrução de break aqui, porque eu vou fazer um outro caso que vai ser o back. Esse sim vai ter uma instrução de break, no caso return, porque ele não vai continuar o código. Não vai ter nada mesmo no final do código, então não tem tanta importância. Mas depois eu vou pôr um list tasks menu. Quando eu não pus uma instrução de break ou return aqui, assim que ele executou esse código aqui, ele vai passar aqui para o código de baixo. Então, depois que ele deletar, eu quero que ele volte para o menu de listagem de tasks. Vamos criar um outro caso aqui, que vai ser name. E eu vou salvar aqui como old task name, o task.name, que a gente obteve aqui em cima, logo no início do código, né, a nossa task. Vou salvar isso aqui só para ficar fácil de visualizar. Eu vou criar uma variável chamada aqui new task name, que vai receber um prompt que a gente vai solicitar. Então eu vou passar aqui a mensagem, digite o novo nome da tarefa e a gente vai utilizar aqui um método chamado validate dentro desse prompt. Basicamente a gente vai receber o input o tempo todo que a pessoa estiver digitando e a gente pode retornar uma string aqui caso a gente não queira que a pessoa dê enter nesse prompt a partir de uma validação que a gente está fazendo aqui. Então eu vou fazer uma checagem para saber se no Task Manager Tasks, nosso map de tasks tem a task com esse input. Se tiver, eu vou retornar aqui uma string dizendo já existe uma tarefa com este nome. Porém, se não existir, não retorna nada e a gente pode dar enter nesse prompt. Logo aqui embaixo eu vou checar se a gente cancelou o prompt. Então eu passo ele aqui, new task name. Nesse caso, se a pessoa cancelar o prompt, eu quero que ela volte aqui para o início aqui da função de update task. Então eu vou chamar ela aqui novamente e vou passar o old task name, que continua sendo o mesmo nome, a gente não alterou nada por enquanto e já retorna o código. Então aqui a gente já está utilizando aquele conceito de recursividade. É uma função que chama ela mesma dentro de si mesma. Como a gente tem diversas checagens aqui e o fluxo do nosso código nunca é o mesmo, então não tem nenhum perigo, a função só vai ser chamada de novo caso a gente cancele aqui esse prompt. Mas caso a gente não cancele, o que eu quero fazer é utilizar aqui o método delete do nosso map de tasks, passando o old task name, que é o nome antigo da task, e eu vou criar aqui uma nova task que vai se chamar updated task, e a gente já vai utilizar o operador spread. Eu vou espalhar tudo que tinha na task que a gente pegou aqui em cima do nosso código, só que eu vou atualizar o nome. Então na propriedade name eu vou utilizar o new task name. Assim eu posso utilizar aqui o task manager e definir, utilizando como chave o new task name, a nossa updated task. Ó, passei errado aqui, tem que passar o updated task, agora tá certo. E vamos utilizar também o método save aqui do nosso task manager para poder armazenar no JSON. Logo em seguida eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou chamar o updated task menu e no caso eu vou passar aqui o novo nome dessa task. Então eu coloco ele aqui, new task name, e retorna esse código. Eu vou fazer o seguinte, vou minimizar isso e vou chamar aqui o case status e eu vou criar um array aqui chamado task status. Ele vai receber aqui todos os possíveis status de uma task.
em andamento, concluída e cancelada. Vai ser só esses status que eu quero. Se você quiser, você pode pôr outros. Mas eu vou criar aqui um objeto de opções que vai receber esse task status. Porém, a gente vai estar utilizando aqui métodos dos arrays. Então eu vou utilizar primeiro o filter. Eu vou criar um novo array com todos os status, menos aquele que for igual ao que a gente já tem na nossa task. Então eu estou filtrando aqui, pegando todos os status que são diferentes do status da nossa task. Ou seja, se a nossa task tiver com status em andamento, todos os diferentes são concluída e cancelada. Se a nossa task tiver como status concluída, os diferentes vai ser em andamento e cancelado. Porque eu não quero dar a opção da pessoa selecionar o status que a task já tem. Bom, a partir disso, depois que ele filtrar esse array, eu posso utilizar um método aqui encadeado, que é o map. Para cada um desses status, eu vou criar aqui um objeto com opções para o nosso prompt de select. A gente já sabe que precisa ter um label e um value. O valor vai ser o próprio status e o label também. Eu vou pôr dessa forma aqui. Então, com esse objeto de opções, a gente já pode criar aqui uma variável chamada status que vai receber a seleção do usuário. Eu posso utilizar o prompt de select e eu posso passar a mensagem aqui: selecione o novo status da tarefa. E utilizando aqui a short syntax, como a gente tem um objeto aqui options, já que a gente criou a variável com o mesmo nome, simplesmente passa ela aqui para dentro. Vamos fazer a checagem simples. Se o prompt for cancelado, vamos passar ele aqui. A gente vai chamar a função recursivamente aqui de novo. E a nossa função é a updated task menu. Chama ela aqui com o task name. Porém, se a gente não cancelar o prompt, o que eu quero fazer é alterar o status. Então, mais uma vez, vamos utilizar o operador spread. Eu vou chamar aqui o Task Manager. Vamos acessar o map de tasks. E eu vou definir aqui, nessa nossa task name, um espalhamento de tudo que já tem dentro do nosso objeto de task, porém alterando o status. Dessa forma a gente atualiza aí a nossa task. E não pode esquecer do método save para poder salvar no JSON. Aí depois disso, eu vou utilizar aqui o updated task menu e vou passar aqui o task name. E aí ele vai retornar para esse menu para a gente poder escolher outras opções novamente. Vamos executar isso aqui. Então eu vou criar aqui uma nova tarefa. Vou chamar de comprar pão. É uma tarefa que eu tenho que fazer. Então ela foi criada. Se eu listar, tá as duas tarefas aqui. Vamos criar mais algumas? Então eu criei aqui algumas tarefas. Vamos listar elas. Já tenho todas elas aqui em andamento. Então vamos selecionar aqui. Vamos supor que eu já comprei pão. Então eu vou selecionar ela e vou selecionar alterar status. E agora eu tenho os dois status diferentes do status que já tem. Como ela é em andamento, a gente vai ter aqui concluída ou cancelada. Então, se eu já comprei pão, vou marcar que ela está concluída. E agora a tarefa aqui ela foi atualizada. Se eu voltar para ver as tasks, aqui no menuzinho listado, ela já está atualizada. Levar o cachorro para passear, vou alterar o status aqui para concluída também. Se eu volto, tá aqui. Aniversário do Cristiano, vamos supor que eu não queira mais ir no aniversário dele, vou pôr cancelada. Então, se eu volto, ela também já tá listada aqui bonitinha. Entrar no Discord do Rinco Dev, é só você acessar o primeiro link da descrição. Então, tá concluído, já entrou aí, tá aqui nossa task. E estudar JavaScript com Rico, chegamos no final do curso, eu já posso concluir essa task. Então tá aqui todas as nossas tasks. Vou excluir essa daqui, eu posso selecionar o deletar e pronto, ela já foi deletada. Vou deletar a task de comprar pão e vou deletar essa aqui de levar o cachorro para passear. Então eu só fiquei com uma task que foi concluída, né? Então a gente chegou no final do curso completo de JavaScript em Node.js. Vou voltar para o menu principal e fim do programa.